Saiu. Vamos lá. Gente, aqui, ó. Vamos começar aqui a nossa revisão, tá? Os gabaritos comentados. Perdi um pouquinho aqui, ó. Aqui, tudo mais. É o gabarito, né? Vamos ver aqui nosso exercício aí. Tá todo mundo vendo aí? Projeto do exercício. Pronto. Nosso exercício aqui, beleza? Vamos lá. Comecei aqui falando do Marx, né? Cara aí que tem provocado treta até hoje, né? Nosso presidente gosta muito de falar dele, né? Ainda mais do processo político que ele estabeleceu, né? A teoria, uma das teorias políticas que ele estabeleceu, né? A teoria comunista, né? Quando a gente vai ver, era mais um ideal, tá? Nem pode-se dizer que, na verdade, um sistema comunista nunca existiu de fato até hoje, né? Segundo Marx teorizou. Se ele tivesse vivo, eu teria visto que bugaram muita teoria dele, mas vamos comentar mais na questão que eu botei aí da China, tá? Vamos lá. Sobre as relações sociais estabelecidas entre os homens no processo de produção capitalista e analisadas por Karl Marx. Podemos afirmar que 5 alternativas, né? Primeira, se caracterizam por serem relações de exploração, antagonismo e oposição. Sim, capitalismo é a exploração do homem pelo homem, né? Um ali procura, né, dominar sobre o outro, né, e extrair mais recursos com o outro. No caso, esse que explora é o capitalista, é o burguês, né? Tem um antagonismo também, né? Ou seja, as relações não são iguais, tá? Uma relação é diferente da outra, apesar de elas serem independentes, né? O proletário, o trabalhador, vive na condição de servidão, né? Na servidão, de vender sua força de trabalho, é só o que lhe resta, né? Ele não é dono dos meios de produção. E o capitalista é o que detém os meios de produção, né? Ele possui ali todo o conhecimento, toda a técnica, né? O capital em si, como eu disse para vocês na aula, não é só o dinheiro, é tudo que você tem que consegue fazer com que você obtenha mais riqueza, né? E a oposição, né? São classes ali, né? Se estabelece a sociedade de classes e uma está oposta à outra, né? Ou seja, ambas querem sobreviver, né? Mas ambas, no seu conflito ali de interesse, de desejo, elas estão em oposição, né? Enquanto o trabalhador quer melhores condições de vida, né? O capitalista quer mais lucro, quer mais riqueza. Ele quer ter uma vida melhor à custa da, da exploração alheia, né? E não promove nenhum meio do trabalhador ali também ser mais participante, assim, complementar de fato dividindo recursos com esse trabalhador. Tipo, ele não oferece a técnica, né? Não dá chance de ascensão. Né? Isso a gente vai discutir os outros sistemas sociais de trabalho que se estabeleceram ao longo do tempo, né? No no período pós-Marx, né? E Marx, o pensamento de Marx só serviu muito, né? O pensamento clássico de Marx serviu muito para as relações no século XIX. Né? Mas, chegando no século XX, né, as coisas mudaram um pouquinho. Então, a uma está certa. Né? As relações estabelecidas entre as classes sociais são complementares, pois uma só existe em relação à outra. Correto. Né? Tanto o burguês precisa do proletário, quanto o proletário precisa do burguês. Numa grande indústria, num comércio, enfim, dependendo do segmento do mercado que a pessoa trabalhe, né? Tanto o capitalista precisa de força de trabalho, de mão de obra, né? Para que ele venda a mercadoria, né? E assim consiga obter riqueza, como o trabalhador também precisa vender sua força de trabalho para o capitalista, né? Para o empresário, para que ele possa ter recursos para sobreviver no mundo. Né? Por exemplo, quando a gente vai entregar um currículo, né, na aula, nada mais a gente está fazendo nada mais do que vendendo nossa força de trabalho, né? A gente vai ver
né, se vai ser comprado ou não. E o mercado exige condições, né? Exige condições que você, como mercadoria, você tenha para que a sua força de trabalho ela seja mais desejável, né? Por exemplo, na pandemia agora, nós estamos vendo que uma força de trabalho que está sendo muito procurada é de trabalhadores da saúde, né? O pessoal que detém o saber sobre processo de saúde, né? Cuidados em saúde, é o pessoal que está sendo mais valorizado atualmente. E está tendo uma procura grande. Só o governo do estado mesmo, né? Já fez 3 processos seletivos até agora, né? Para contratar profissionais de saúde, né? Onde o pessoal, alguns não estão indo, né? Isso se justifica que se fez mais de 3 processos, porque o pessoal está com medo de pegar o vírus, né? Porque as condições de trabalho para essa classe não estão sendo oferecidas de forma boa, né? Tá faltando EPI, né? Tudo mais, altas jornadas de trabalho, né? Teve toda a discussão sobre pagamento de insalubridade, tudo mais, direitos que a classe trabalhadora precisa lutar, porque senão o pessoal faz o que quer, né? O Estado também como ofertador de trabalho, ele também quer economizar. Vamos lá. Que a alternativa 2 também está certa, né? Tanto o capitalista precisa do burguês como o burguês do capitalista. E dividem os homens entre proprietários e não proprietários do meio de produção. Né? Correto também, né? A gente, né? Da classe trabalhadora, a gente não detém os meios de produção, né? Primeiramente, porque a gente tem capital, né? Entre suas várias formas, capital cultural, por exemplo, né? O capital que é adquirido na escola, o saber, né? Como vocês estão entrando aqui na universidade pra, para né, conseguir um incremento de capital cultural, né? Diploma e tudo mais, a formação acadêmica, essas coisas, né? Então, sim, né? Pessoal aqui, deixa eu projetar de novo. Projetar aqui, peraí. Apresentar. Aqui. Partilhar coisa. Então, dividem os homens entre proprietários e não proprietários do meio de produção. Dividem sim, né? Você também, por exemplo, a gente hoje está com o discurso do empreendedorismo, né? Seja empreendedor, não sei o quê, abra uma empresa e tudo mais, né? Tenha seu próprio negócio. Não é bem assim, né? Quando a gente vai, né, ser propriedade do meio de produção, por exemplo, até um micro negócio, uma micro empresa, né? A gente tem que ter todo um conhecimento de técnica ali, como saber de movimento financeiro, né, e tudo mais, alguns parâmetros que você tem que fazer lá na junta comercial, né? Você não pode gastar tudo que você tem, você não pode achar que está rico, porque você tem que ver o valor de custo das coisas, né? Você tem que separar o seu lucro, o valor para repor a mercadoria, né? Todo um processo de contabilidade que você precisa adquirir, né? Quem não tem, né? Seja uma formação básica em administração, acaba sucumbindo, né? Tanto que muita gente, tem dados do Sebrae aí, se vocês forem ver, o pessoal muitas vezes abre um pequeno negócio e quebra em 2 anos. Resiste no máximo 2 anos e depois não consegue. Aí volta a vender a força de trabalho de novo. Né? Aí vamos lá. As desigualdades não constituem a base de formação das classes sociais? Errado, né? Se a sociedade não fosse dividida em classes, né? Não existiria desigualdade, né? Se todo o recurso fosse distribuído para todo mundo, então a gente ia ter, né, menos desigualdade, né? Agora, quando a riqueza é concentrada na mão de poucos, então a desigualdade existe sim, né? Então, aí qualquer problema aí vocês avisam, viu, pessoal? Se tiver bugando as paradas aqui, vocês avisam. Sou meio novo nessas coisas também.
E alternativa 5, entre o capitalista e o trabalhador, há uma relação de igualdade? Pois ambos são vendedores da sua força de trabalho? Não, porque só quem vende a força de trabalho é o proletário, né? É o trabalhador. O capitalista, ele só compra, então não é uma relação de igualdade, né? É, como a gente viu aqui, é uma relação, na verdade, de exploração. Então, a alternativa certa, que marcou aí, é a A, beleza? Letra A, e tá aí ela explicadinha para vocês, tá? Letra A, e essa paradinha aqui, tal. Letra A, grava aí, galera. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá, vamos partir para outra aqui. Essa aqui é bem fácil, né? Para quem vocês aí, quem viu o slide que eu compartilhei, né? E leu um pouco do livro, né? Conseguiu matar essa de pau, né? O triunfo da indústria capitalista foi pouco concentrando as máquinas, as terras e as ferramentas sob o controle de um grupo social, convertendo grandes massas camponesas em trabalhadores industriais. Nesse momento, se consolida a sociedade capitalista que dividia a sociedade entre. Então, gente, o que o enunciado da questão diz aí, tá? A indústria capitalista, porque antes, né, antes da Revolução Industrial, a vida era basicamente camponesa, né? Como vocês se lembram aí da escola, né, do conteúdo da escola, o pessoal vivia no feudo, né? O sistema era o feudalismo, né? Onde o proprietário de terra ali, ele tinha um grande lote, né? Trazer para cá um latifúndio e dava um pouquinho lá, um pedacinho da terra, né? O seu trabalhador lá, para o seu camponês produzir para si, né? Embora o camponês trabalhava e dava a maior parte da colheita para o senhor feudal, né? Cada feudo tinha sua moeda própria e tudo mais. E tanto que a formação dos Estados-nação, né? Estado-nação moderno, né? Do século XIV, né? 13, 14 para cá, ela foi também a união de vários feudos lá na Europa. Diz Europa porque a gente é uma sociedade ocidental influenciada muito pela Europa, né? Então, à medida que os trabalhadores, né, foram, como diz o Marx, expropriados das suas terras, né, eles não tinham mais direito nenhum à produção, né, e era o senhor feudal quem tinha, detinha já o poder de riqueza e tudo mais, né, uma grande reserva em ouro, que é o que o Marx fala da acumulação primitiva do capital, que ela foi obtida também a partir das grandes navegações, né, inclusive para cá para o Brasil, onde o pessoal explorou ouro aqui, né, lá nas Minas Gerais, principalmente. Então, eles tinham uma riqueza. Então, foram esses grandes proprietários, antigamente, que tiveram poder para desenvolver todo o maquinário, né, expropriaram os trabalhadores das suas terras, né, e as ferramentas também, e ficaram sob o controle, né. O proletário não teve mais nada. Então, só restou a ele sair do campo, né, e se tornar um trabalhador industrial. É o que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, na a partir também mais do século XX, né? A nossa industrialização começa mais no século XX. Começa no século XIX também, né, com o Barão de Mauá, foi um dos pioneiros na industrialização do Brasil, só que o imperador Dom Pedro ele não gostava muito e, e foi, mas é por isso que teve toda a proclamação da República, e só no século XX é que se industrializou de fato, né? O Brasil começou a ter uma indústria nacional mais forte. E gerou o que a gente chama de êxodo rural, né? O pessoal começou a sair do campo para ir para a cidade trabalhar, né? Esse processo se consolidou muito na ditadura, né? Na ditadura, anos 50 também, né? Com a criação de Brasília, mas com a ditadura foi que teve um grande êxodo rural, né? Acho que o pessoal da geografia explica melhor. Então, a sociedade capitalista se consolida, né? A partir dessa expropriação, o Marx fala lá no Capital. Ele dá o exemplo, né, da sociedade inglesa, porque o Engels, ele era inglês, né, o Engels estava financiando o livro, então o Engels pediu para dar uma força, né, então
Marx preferiu falar do modelo inglês, né, de estabelecimento do capitalismo lá. Embora na Alemanha não tenha sido muito diferente, né? Então, voltando aqui para a projeção, o que aconteceu foi que, né, a sociedade capitalista se dividiu entre burgueses e proletários, né? O burguês que detém o meio de produção, como eu disse, o proletário é o que vende a força de trabalho, tá? Tem que se sujeitar. Então, aqui, né, Arthur de Pau, vamos lá. O NEP, o EMP, né, na verdade. A gente tem aqui, né, um trecho de uma música clássica aqui da nossa MPB, né, Cidadão, Geraldo, 1981, tal. E ele fala aqui, né? Ele fala aqui. Diz aqui, né? Vocês podem ver aí. Eu vou projetar aqui de novo. Projetar aqui, beleza. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Fazendo arrebento, não sei o que. Fiz a massa cimento. Vocês podem procurar no YouTube, tá? Essa música aí. E diz o trecho na música, né? O cara trabalhou, né? Trabalhou, participou do processo lá de construção de um prédio, construção de uma escola e tal, mas mesmo sendo participante daquilo ali, ele não pôde usufruir, né, daquele espaço por conta da classe social em que ele estava, né? Saiu, deixou o campo, né, pelo êxodo rural, a seca castigava, mas ele mostra aqui, até lá na seca, né, era melhor porque eu tinha o direito de comer, né? Aquilo era meu e ninguém podia me impedir de comer aquilo que eu produzia. Aqui eu produzi e não tenho direito a usufruir nada. Então, esse processo aqui a gente fala da mais-valia, né? Que é o quê? Vamos ver aqui. Sobre a mais-valia, que é um conceito de Karl Marx, né? Que está dentro do sistema de exploração. O que ocorreu? É correto afirmar. Vamos ver aqui. Karl Marx não tematizou a mais-valia, e sim afirmou que ela era própria do período medieval, quando as pessoas viviam nos feudos medievais. Não, né? Como acabei de dizer aqui, na outra questão, a mais-valia ela não acontecia de fato no período medieval, né? Mesmo em condição de servidão, em sociedade semi-estamental, ou seja, não havia possibilidade de ascensão social, pessoal conseguia sim ter um pouquinho de recurso lá na terra do senhor feudal, né? Então, ele tematizou sim. Né? Ela não era própria do período medieval, não. Ela era própria do processo de produção instituído na Revolução Industrial. Né? A mais-valia é o lucro que o burguês tem no final do mês, diferença entre receitas e despesas. Né? Não só isso. Está incluso também no lucro, né? Ele usa da mais-valia para obter o lucro, mas não é apenas isso. Né? Não é só a diferença das receitas e despesas, não. A mais-valia depende da capacidade administrativa de um proletário que administra as rendas obtidas através da exploração dos empregadores, não. É totalmente o contrário. Né? É o burguês, né, que tem essa capacidade administrativa aqui. Né? O proletário só segue ordem. Né? Então, quem administra as rendas é o burguês, tá? Marx nunca falou em mais-valia, não. A mais-valia é um conceito que está dentro do Capital, tá? Do livro Capital. Não foi o pessoal que debateu a teoria do Marx que atribuiu a Marx esse termo, não. Vamos lá. É a diferença entre o valor de trabalho e o valor do produto do trabalho? Sim. Né? Você trabalha, né? E o seu trabalho ele tem um valor, certo? Que é expresso ali no pagamento. E sem esse valor não existiria o capitalismo, né? Tanto que a gente não pode ver dinheiro simplesmente como dinheiro. A gente tem que ver dinheiro como seu valor trabalho, né? Quanto que você trabalha para ganhar R$ 50, né?
vai ganhar 100, vai ganhar um salário mínimo, tudo mais, né? Porque o trabalho ele é classificado em tipos. Então, não é simplesmente assim, né? A gente tem que ver o quanto que a venda da nossa força de trabalho ela se expressa em dinheiro, né? Então vamos lá. Aqui. Sem a qual não existiria o capitalismo. Sim, não existiria o capitalismo se não tivesse também mais-valia, né? E qual é o principal da mais-valia também? Tendo também as horas trabalhadas pelo proletário, que geram lucro ao empresário, porém o trabalhador não recebe por essas horas. É justamente isso, né? O pessoal lá, na época do Marx, né, trabalhava até 16 horas por dia, né, em condições totalmente insalubres, um salário ínfimo, também tinha exploração infantil de crianças, né? Muitas dessas crianças eram até órfãs, porque tinham vários problemas sociais, a industrialização trouxe vários problemas sociais, né? Violência, falta de saneamento básico, né? A expectativa de vida também era baixa, a expectativa do homem na Revolução Industrial era mais ou menos 40 anos, 50, né? Tinha muita criança órfã também. E a criança, com 7 anos de idade, ela já estava no mundo dos adultos. Então, não tinha muita proteção, não. Realmente, as crianças eram tratadas como pequenos adultos, né? e, e tinha que se virar também. É tanto que, se vocês forem ver, né, a gente está comentando aqui a vamos ver, estamos comentando a questão 3. Quem chegou agora? Questão 3. Para a criança, ela sendo explorada também, ela tinha que também trabalhar, né? Tipo, muito orfanato ele era feito, né? A criança tinha que trabalhar. Por isso que hoje não se eu abolir esse termo orfanato, porque na maioria dos orfanatos a criança tinha que trabalhar para se manter ali, né? Não era uma questão de bondade não, né? Tanto que um orfanato lá na novela Chiquititas é só coisa da Cris Morena mesmo, tá? A Beatriz chegou aqui. Não, tô na terceira, viu, Beatriz? Tá dentro também do que a gente tá falando aqui. As questões são meio parecidas, né? Tanto que o conto Peter Pan, quando vocês forem ver, né, o contexto dele, né, o Peter Pan, ele vai chamar o personagem que eu me esqueci, né, ele vai chamar o personagem principal, né, é um menino, né, que trabalha justamente numa fábrica. Ele vai resgatar a criança lá no navio voador, numa fábrica, na qual ele ficava localizado numa fábrica. A versão moderna que tem o Robbie Williams, né, que adotou o Robbie Williams, ela mostra bem isso aí, né, e foi criado dentro daquele contexto ali. É tanto que o autor, eu me esqueci aqui o nome do autor, né, dá uma pesquisada aqui, eu estou no computador, ele doou os recursos do livro para um hospital infantil da época. Né? É o J.M. Barrie. Os direitos autorais do livro estão para prescrever agora, né? Estava prescrito por 70 anos e ele doou para um hospital infantil lá no Reino Unido. Né? Então vamos lá. Voltando aqui, né? O gabarito. Fazer um exercício. Aqui. Sendo também as horas trabalhadas que geram lucro para o empresário e para o trabalhador não recebe por essas horas. Por exemplo, é como se você, por exemplo, mesmo que você ganhe um salário alto, né? Se você, sei lá, ganha 15 mil reais, né? Dentro disso aí tá uma mais-valia também, né? É tanto que quando você vai ver, né? Por exemplo, um funcionário público, né? Paulo Guedes aí quer congelar o salário da galera, né? Dizendo que a galera ganha muito, não sei o quê, só assalta o Estado e tudo mais. Dentro desse salário muito alto aí também tem uma questão de mais-valia, né? Quando você vai, recebe 15 mil reais, mas vem a Previdência, tira um monte, né?
tem imposto de renda também. Quando você vai ver, tem muito pouco, né? Você eu ganho 15 mil, mas no fim você não tira esses 15 mil, né? Aí fica difícil. Então, letra. Vou dar uma montagem aqui. Tá melhor. Letra E, pessoal. Letra E. Letra E. Letra E aí. Tá certo, beleza? Vamos lá. Questão 4. Tem que se adiantar aqui, né? Porque vocês querem ver a videoaula da professora Cíntia, né? Questão 4. Ó. Constrói representações falsas ou mesmo invertidas da realidade, mas que garante a conformidade da classe trabalhadora aos valores estabelecidos pela classe dominante, facilitando assim a manutenção da ordem social. Na sua sociologia, Karl Marx criou vários conceitos para compreender a realidade social humana. A partir da análise da frase acima, escolha umas alternativas e complete o termo correto. Então, gente, o que está falando aqui? É a alienação? Não, a alienação ela faz parte do processo que está sendo dito aqui, né? Mas não é a alienação em si, ela não constrói as representações falsas, tá? Mais-valia não, mais-valia é uma questão mais relacionada ao valor, né? Ao valor que o proletário recebe, né? E, e que não representa, né? Todo o valor do trabalho que ele faz, né? Fetiche da mercadoria? Não, fetiche da mercadoria é quando o trabalhador ele não se vê ali reconhecido naquela produção que ele fez, né? Tipo, o cara vai produz um carro, por exemplo, mas ele só está dentro da linha de montagem, né? Ele não se vê em condições de adquirir aquele carro, né? Então ele se cria um fetiche, né? Não, é muito difícil de eu conseguir, não sei o quê, eu não estudei, eu sou só um operário e tudo mais. Aí tá travando, né? Tá beleza agora? Ah, beleza. Okay. Então, gente, a questão aqui, vou projetar aqui de novo, tá? A questão aqui, luta de classes, nem sempre, né? A luta de classes, ela só existe, né? Porque se cria, né? Se cria uma representação disso aí, né? É feita para que haja o conflito, tá? O antagonismo, né? Para que haja gente muito pobre, né? Para que possa existir pouca gente rica. Né? Isso segundo Marx, né? Porque o Max Weber, ele e o Durkheim, eles vão falar coisas diferentes, né? A respeito das classes sociais. O Durkheim, por exemplo, classe social, ela não é problema. Cada um está exercendo a sua função e seu papel, né? O Max Weber também. A classe social, ela não tem problema. Aí, sim, gente. Aí, o que a questão quer dizer aí, na verdade, né? É que aqui, é a ideologia, tá? A ideologia é isso aí, né? É a falsa consciência, né? Segundo Marx, é a falsa consciência. É aquilo que a gente produz, né? Que o conjunto social produz, né? Para que a classe trabalhadora, né? Ou outras classes sociais também, elas tenham uma percepção invertida da realidade, né? Por exemplo, qual é nosso grande exemplo de dominação ideológica, de ideologia que a gente está tendo atualmente, né? Estão aí, não sei o que, a gente tem que voltar à economia, porque senão o país vai quebrar, não sei o que, e tem que voltar. Não, gente. É uma questão ideológica, tá? Porque, por exemplo, nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo, né?
Então não tem dinheiro? Não teria dinheiro? Adriano, Olá? é Davi. Me tira uma dúvida. Sim, diga aí, Não Davi. deveria ser utopia, não, com representações falsas que vão além da realidade. Porque a É porque, ideologia, eu acredito que ela cria uma expectativa de verdade. hum, podem utilizar, Davi, de conceitos utópicos, né? Para que seja estabelecido um conceito ideológico, tá? Só que qual é a questão da utopia, né? É do grego lá, o topos, não lugar, né? Então, utopia, até no sentido mais simplório, mas é o que a gente pode dizer, é uma coisa que dificilmente vai ser alcançada, né? Ideologia não, por exemplo, quando a gente tira o discurso do presidente, né? Não, a economia vai quebrar, não sei o quê. Ele está utilizando um certo elemento da realidade, né? Do real, para justificar o discurso, né? Mas a gente sabe, quando a gente vai avaliar o real de fato, a gente sabe que isso não é concreto, né? Então, a ideologia é isso. Por exemplo, a grande ideologia do capitalismo, né? Que aí essa fica bem clara, é, tá, esforço que você consegue, né? Esforço que você consegue. A chance está aí para todos, né? No vestibular é onde isso cai muito por terra, né? Por exemplo, tem chance para todos? Tem vaga para todo mundo na universidade? Né? As condições de estudo são iguais para todos? Né? É o grande debate que a gente está tendo aqui em adiar o Enem, né? Não, pessoal, todo mundo tem condições de fazer esse Enem digital? Não tem, né? Porque é isso, o pessoal detém um poder de capital maior, né? Para uma compra de melhor aparato tecnológico, né? Então a ideologia é isso. O pessoal tá lá, faz a propaganda, né? Ah, não sei o que, o Brasil não pode parar, não sei o que, não. O Brasil está parado? De fato, não. Alguns segmentos do país estão parados. Né? Isso não vai acontecer para sempre. Por exemplo, se a questão não fosse verdade, né? Se a questão assim, se a questão do distanciamento social não fosse realmente uma tática mais eficaz, né? Sendo até mais barata, já que não tem condições de tratamento, fosse assim a Nova Zelândia, que não está incluso entre as 10 maiores economias do mundo, não conseguiria ter zerado os casos. A Austrália também, que é pertinho ali, que é uma ilha, claro, elas têm condições geográficas, né, que permitiram um melhor bloqueio das fronteiras e tudo mais, mas é isso. Então, a essa, opa, peraí. A ideologia é isso, tá, pessoal? É um conceito bem complexo, tá? A gente resume aqui para ficar mais claro, mas é um conceito complexo, tá? Mas é isso, são os valores, as ideias são mais usadas para que se mantenha a conformidade social, tá? Entre, entre outras questões. Pode explorar ao longo do ano. Né? E isso facilita a manutenção da ordem social, né? Por exemplo, se eu uso, por exemplo, discurso para não, o Brasil vai parar não sei o quê. Né? Então, o que se quer? Não, a gente não quer investir muito. Né? A gente não quer continuar dando benefício nem nada. Não, voltem a trabalhar. E o pessoal, é verdade mesmo, tá certo. Tal. É assim. Pois bem, beleza? Vamos partir aqui, quarta questão, tá? Quem tiver uma dúvida aí, pode mandar aqui no chat ou por áudio, ok? Usar o microfone. Aí é a 5, beleza. Valeu. Pronto, gente. Essa questão tá falando aqui do caso chinês, né? Nada mais atual do que a gente falar do caso chinês, né? Vou dar uma vidinha aqui, só para contextualizar. O principal articulador do atual modelo econômico chinês argumenta que o mercado é só um instrumento econômico que se emprega de forma indistinta tanto no capitalismo quanto no socialismo. Né? Então, o mercado ele não é o que manda as ordens de fato, ele é só um instrumento, a gente utiliza dele, segundo o anunciado aqui. Né? Os próprios chineses, né, porém, os próprios chineses já estão sentindo na sua sociedade o seu real significado. O mercado não é algo neutro ou um instrumental técnico que possibilita a sociedade utilizá-lo para a construção e edificação do socialismo. Ele é, ao contrário do que se diz, o articulador, um instrumento do capitalismo é inerente à sua estrutura como modo de produção. A sua utilização está levando a uma polarização da sociedade chinesa.
Referência aqui. No texto, as reformas econômicas ocorridas na China são colocadas como antagônicas, sim, à construção do país socialista, né? Onde, segundo teorizou Marx, as classes sociais vão sendo extintas, né? E todo mundo, produzindo igual, tem a chance de adquirir o recurso igual. Nesse contexto, a característica fundamental do socialismo, a qual o modelo econômico atual chinês se contrapõe, é a. Bem, gente, a China, ela é um estado bem complexo, tá? O caso chinês, apesar de ele deve ter, né, um, deve ser uma amostra, né, de que deve ser uma amostra de que você abrir mais a economia, né, pode dar certo, promove uma certa acumulação de riqueza, né. A China, ela adotou seu sistema socialista no pós-guerra, né, estava arrasado. O Japão chegou lá, tacou-lhe pau, né, e de uma forma bem cruel, né, destruiu todas as plantações lá, o quanto podia no território chinês, né, deixou o povo com fome, né, tanto que Mao Tse Tung, né, que foi o líder socialista da época, ele ficou muito conhecido por solucionar a grande fome, né, por isso que se começou os hábitos lá que deram origem ao nosso coronavírus, né, o pessoal lá na grande fome começou a comer o que tinha lá, inseto, rato, cachorro, por causa de condições subhumanas de vida. Né? E ele fez uma revolução cultural, né? E daí se estabeleceu o socialismo. Né? Já era parecido com a dominação das outras dinastias, né? O povo chinês tem uma grande disposição para viver em coletividade. E, por fim, o socialismo caiu numa luva lá. Né? Não tinha como haver competição porque estava todo mundo arrasado. Então, o que ocorre na China? Né? O que ocorre na China é que, né, apesar de que a reforma econômica na China, né, ela resolveu certos problemas sociais, elas criaram outros, né? À medida que se planificou a economia, né, e que o pessoal viu um aumento de riqueza, então ocorreu o contrário do que prega o socialismo quase segundo Marx, né? A gente vê que o pessoal do partido, né, também é uma elite, tem uma elite estatal lá, né? Se formou também uma elite econômica e o que isso ocorre? O que isso quer dizer, né? O que está se contrapondo aí o modelo chinês, né? Que na verdade a ideologia socialista, né? Ela não é uma economia socialista de fato, ela é tão capitalista quanto a gente, se você for ver. Só o Estado é que ele é comunista, ele é socialista de fato, né? Mas o sistema lá praticamente é capitalista. Então, o que se contrapõe aí, letra E, tá? A extinção gradual das classes sociais. A gente está vendo lá na China, a gente está vendo que lá na China, na verdade, não se extinguiu as classes, não está se formando classe. Lá na China tem gente muito pobre, né? Tem grande empresário, tem classe média, né? E, para completar, né, tem uma grande repressão, né? Lá o sistema chinês, né, a sociedade chinesa, tem uma grande repressão. Por isso que a gente está vendo muito chinês aí, porque aqui até na cidade, né? Porque as condições lá de repressão são muito severas e tudo mais. Por isso que a China também conseguiu dominar a pandemia, né? Lá, porque o Estado chinês tem um controle muito forte, né, sobre as instituições sociais lá na China. Né? Então, a quesito aí, né, é a letra E, tá? No caso da China, tá, não tá um socialismo raiz, não, né? Há uns que diz que o socialismo, na verdade, ele nunca ocorreu, né? Tem autores que divergem aí. E ainda está para se implantar uma sociedade realmente socialista
de fato. Questão 6. O Enem 2015. Né? Eu fiz esse Enem particularmente. Achei um pouco difícil, né? Gostei, mas já estava num nível de complexidade bom. Mas os que vieram depois, eu analisei as questões de sociologia, estavam um pouquinho... Espera aí, alguém está falando? Tá certo, gente. Beatriz aqui. Vou disponibilizar o link da aula, beleza? Qualquer coisa eu posso continuar essa aula depois, porque tá chegando a aula de Cíntia, né? Aí eu posso fazer... Eu dividi essa aula em 2 blocos, né? 10 questões, mais ou menos, e depois eu resolvo as outras. Até porque a gente ainda tá com tempo de sobra, né? Tá, pode fazer. Sim, gente. Vamos lá. Mas essa questão é boa. Só no sentido muito restrito, o indivíduo cria seus próprios recursos, o modo de falar e de pensar que eles são atribuídos. Qual o idioma de seu grupo, pensamento de seu grupo, né? Outra disposição, determinadas palavras e significados, estas não só determinam em grau considerável as vias de acesso ao mundo circulante, mas também mostram, ao mesmo tempo, sob que ângulo e em que contexto as atividades objetos foram até agora perceptíveis ao grupo ou ao indivíduo. Percebam aí, né, que é uma questão que está numa linguagem mais complexa, né? Está numa linguagem assim mais erudita, exige um conhecimento interpretativo maior de vocês, né? Então, é preciso que vocês tenham esse conhecimento da leitura um pouco mais forte, né? Mas, sabendo o conteúdo, não tem bronca não. Mata de vez também. Então, vamos lá. O que ocorre aí? Né? Essa questãozinha aí, baseada no texto Kalmaheim. O que ele está pedindo aí? Vou projetar aqui de novo. Então, gente, ilustrando a proposição básica da sociologia do conhecimento, o que o Kalmaheim quer dizer? O que ele está defendendo? Né? É conhecimento sobre a realidade condicionada socialmente, submissão a um grupo, né, que manipula o conhecimento do indivíduo do mundo, divergência é uma forma de privilégio, não, ele não está formando tanto de divergência aqui, ele está falando mais de normas sociais, né? O que o indivíduo adquire a partir da vida do outro, né? Educação formal determina o conhecimento do idioma? Não, porque você aprende o seu idioma no contato com os outros, mas não tanto na escola. Para falar um idioma, você precisa de comunicação, não tanto de escolarização, né? Agora, para aprender a norma culta, sim. O domínio das línguas universaliza o conhecimento? Não, até porque você não precisa saber tantas línguas, né? Basta que a língua seja traduzida para o seu idioma. Então, é que eu falei aqui na aula sobre o que é o social, né? O que é o social, o objeto da sociologia, né? Por que estudar sociologia, né? É porque, gente, na letra A, o conhecimento é condicionado socialmente, tá? São os grupos sociais que determinam, né? Que conhecimento a gente deve ter, né? Como é que a gente deve se comportar, né? Como é que até a gente deve falar, né? Por exemplo, aqui a gente tem a questão do sotaque, né? Então é isso, o social, né? São as formas de agir, pensar, né? São comuns aos indivíduos que vivem na minha sociedade, né? São as nossas relações com o outro. Então, né? A gente acaba, né? Sendo o resultado daquilo que o outro deixa em nós, né? Então, aí é a letra A, tá? É uma questão aí que um pouco difícil, né? Aí, mais que se vocês se lembrarem, né? Se tiver uma questão parecida a isso. Tudo que a gente aprende é social, gente. Tá? Tem a discussão do inato, né? Do que é inato, que a gente já tem, né? Tudo mais, né?
Na linguagem, alguns teóricos aí, no Chomsky, por exemplo, né? Chomsky, Noah Chomsky, ele diz que a gente já tem estruturas no cérebro que fazem com que a gente aprenda a linguagem, sim, mas a linguagem de fato a gente só aprende com o outro, né? E as estruturas dessa linguagem também é o outro que nos dá. Então a gente conhecimento é condicionado socialmente, sim, tá bom? Então é o conceito mais básico da sociologia, gente, que tudo é social, tudo é adquirido com o outro, né? A sociedade ela é construída, né? Nossa sociedade ela é socialmente construída e pode ser reconstruída e até destruída também, né? Para a gente reconstruir. Era o princípio do pessoal do anarquismo pregava. Anarquismo não, o movimento punk, né? Iriam destruir a sociedade para reconstruir. Tanto que até essas medidas que a gente vê na pandemia, né, de distanciamento social, é uma própria tentativa também de preservar a sociedade, né? Porque, tá, a gente tem uma força da natureza que a gente não está conseguindo dominar, né? E o que a gente faz? A gente vai deixar que o vírus mate todo mundo e tudo mais? Não, a gente vê que o distanciamento social ela é uma grande tentativa de preservação da sociedade e de suas estruturas também, né? O caso do Brasil é ainda bem mais claro, porque não vamos deixar que essa pandemia mude as nossas estruturas de poder e dominação aqui. Volta todo mundo a trabalhar, volta todo mundo ao mesmo sistema, né? E se a gente não lutar, vai ser isso mesmo. A gente tem que também, justamente agora, tá mais quando a gente vai entrar agora na questão aqui do time, né? A gente tá atento às nossas relações de solidariedade social, né? Não as ações filantrópicas que o pessoal tá fazendo aí, de tá no PicPay, assista aqui minha live, não sei o que eu vou doar tanta cesta básica. Não, é as nossas relações independentes. A gente tá vendo quanto que as nossas relações de independência elas estão afetadas agora. Por exemplo, o próprio artista mesmo. A gente dependia do artista para a gente ter momento de lazer, né? A gente tá podendo ter o contato com esse artista, né? Então a gente tá vendo alternativas aqui. As lives são alternativas, mas, por exemplo, com relação aos serviços essenciais, né? Que estão abertos, por exemplo, os serviços de alimentação, supermercados e tudo mais. A produção também lá no campo, se ela parar, colapsa a sociedade, né? Então, justamente nisso, né? Justamente nisso que também muitas nações estão investindo no distanciamento social, que é a medida, como eu já disse, mais barata. Que, por exemplo, se, se a gente não faz nada e deixa como tá aí, quem tiver de morrer vai morrer mesmo, não sei o quê. Se a gente não preservar a nossa força de trabalho, né? Principalmente a gente que é jovem, né? Se todo mundo estiver se infectando aí morrendo, vai chegar um tempo que a pandemia vai acabar, porque o pessoal está fazendo esforços científicos aí e vai acabar. E tal, se a grande massa, se a grande força de trabalho, essa população economicamente ativa tivesse perdido aí na pandemia, como é que vai ser? Como é que vai reconstruir essa economia? Né? Por isso que esse conceito ideológico que a gente está vendo aqui no Brasil, totalmente não está muito certo, né? Tem gente que pode estar citando exemplo, não, mas na Alemanha o pessoal está voltando, tem uns países aí, Espanha, que o pessoal está voltando, sim, mas compare. Você quer comparar a sociedade alemã, a sociedade espanhola com a sociedade brasileira? Dá para comparar. Mas essas são outras questões. Eu não quero entrar no mérito político da questão. Então vamos lá, gente. Agora com Durkheim. Né? Durkheim aqui, o pai da sociologia. Tá retomando aí, questão 6, letra A, tá bom? Letra. Letra. E vamos lá. Textozinho aqui de Durkheim, né? Das regras do método sociológico. Né? Ele está falando aqui dos papéis sociais, né? Vamos lá. As ideias contidas no texto se referem ao objeto de estudo da sociologia. Qual é o objeto de estudo da sociologia? Que eu falo aqui. É que eu falei aqui para vocês na aula. Né? Então, vamos ver aqui. Né? O
principal objeto de estudo da sociologia, gente, é o fato social, tá? E o fato social seria o quê? Seria as forças produtivas? Durkheim, no seu método positivista, funcionalista, examinou a sociedade como um organismo, tá? Então, não são objeto próprio da sociologia de Durkheim, tá? As relações sociais na sociedade capitalista têm sua sede na individualidade? Todas as consequências particulares são norteadoras? Não. Aqui é um conceito mais típico do Max Weber. Né? O Max Weber foi quem analisou mais o indivíduo. Tá bom? O objeto são as ações sociais? Destaque? Não. Então, ação social é um conceito mais do Max Weber também. Né? Tanto que a atuação carismática também é um conceito weberiano, tá? Que a gente vai falar melhor com o do Max Weber. A maneira de agir dos indivíduos, com base nas condições materiais, na relação conflituosa, não. Aqui é um objeto de estudo do Marx, né? Condições materiais, a dialética, né? O materialismo histórico, dominante-dominador é o Marx. Então, o objeto de estudo da sociologia são os fenômenos sociais, né? Que são toda a maneira de agir da sociedade, né? São exteriores, né? O fato social ele é exterior, ele vem de fora, né? Ele é geral, afeta todo mundo, e na extensão, e é coercitivo, ele exerce influência, tá? Coercitivo, exterior e geral. O distanciamento social, por exemplo, instituído para a pandemia, é o nosso grande fato social da atualidade, tá? Veio de fora, né? Tá atingindo todo mundo de uma certa forma, quem está trabalhando, quem não está, e, né, está sendo geral, e veio exterior, veio de fora, né? A gente copiou, a gente nada mais fez do que copiou o que outros países fizeram. Então, letra A, como vocês marcaram aí. Né? Letra A, questão 7, letra A, beleza? Tá complicado, tá compreensível. Pode marcar aí, né? Quem imprimiu, que é o fato social, tá? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Outra questão do Enem, o Enem 2016. Diz aí, né? Sociologia não ultrapassou a era das construções das sínteses filosóficas, né? Ela tem a tarefa de lançar isso uma parcela restrita do campo social. Né? A sociologia não dá para explicar tudo. Dá para a gente explicar o que é relativo à sociedade. Prefere buscar as brilhantes generalidades, de todas as questões são levantadas sem que nenhuma seja expressamente tratada. O Durkheim estava falando aqui, né? E a respeito da sociologia, sua função é analisar grupos. Né? A gente analisa também o indivíduo, né? Mas a gente foca nos grupos, né? Na consciência coletiva dos grupos. Né? Como esse grupo se comporta, como esse grupo atua entre si e como esse grupo, aí sim vem o indivíduo, afeta a nossa vida em particular. Né? Então vamos ver aqui. O que o Durkheim está falando aí, né? Fala de exames sumários, né? E tal, por meio de intuições rápidas, e tudo, né? Pode descobrir uma lei de uma realidade. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e apressadas, não suscetíveis de nenhum tipo de prova. Então, é um trecho da obra O Suicídio, do Durkheim. Durkheim analisou o suicídio sociologicamente. Né? Esse fenômeno, um fenômeno delicado, né? Um fenômeno que traz sofrimento, né? Uma expressão de grande sofrimento do sujeito, né? Mas que, quando a gente vai ver, tem consequências, né? Tem motivações sociais também. Né? Não é só uma questão individual da pessoa, muitas vezes é afetado por características sociais, né? Por exemplo, se a sociedade, por exemplo, Durkheim falou, né? Quando a gente vai ver, né? Espero que não tenha nenhum caso de suicídio na família de vocês. Né? Mas se tiver, isso pode ser compreendido com serenidade. Por exemplo, desemprego, né? Desemprego é um fator que pode ser prejudicial, né? Para a ocorrência do suicídio, né? Questões psicopatológicas, depressão, né? Que aí vai de uma outra gama de fatores, tudo mais, né?
má alimentação, enfim. Várias questões podem motivar um suicídio. A Durkheim foi estudar justamente porque esses suicídios ocorrem em todo mundo. Né? E ele analisou em percentuais estatísticos. Né? Não, se ele colocou um certo grau de normalidade. Se acontece até um certo grau, é normal. Se acontece até depois, já é uma chamada fenômeno anômico, né? A priori, a proposta pode parecer reducionista, né? Mas era o recurso que ele tinha na época. Então, vamos lá. O que é que o Durkheim quis trazer para nós aqui naquela época? O texto expressa o esforço de Zeno Durkheim construir uma sociologia com base no quê? Né? Vinculação com a filosofia? Nem tanto, apesar do Durkheim ser filósofo, mas a filosofia ela tem o seu método próprio. Né? A gente precisa também saber de alguns conceitos filosóficos, mas o método da filosofia ele é reflexivo e especulativo. Né? A sociologia é ciência e trabalha com investigação. Né? Reunião de percepções intuitivas para demonstração? Não, não é o que eu acho, não é só o que eu acho que pode determinar a causa de um fenômeno social. Eu tenho que investigar as causas na própria realidade. Tá? Então, conhecimento sociológico, ele não é achismo. Não, eu acho que é isso aqui. Não, você formou uma hipótese e você, através do método científico que você escolheu, você vai ter que ver lá se é verdade ou não. Você vai ter que apresentar fatos, dados. Como aqui. Hipóteses subjetivas, formula, né? Mas não define a vida social como um todo. Né? A adesão aos padrões de investigação típico das ciências naturais, sim. Durkheim, né? Foi o cara que ele, assim, pegando a ideia do Comte, a pegada do Comte, dizia assim, que a sociologia, usando o mesmo método das ciências naturais, né? Testagem, verificação, observação, formulação de hipóteses, né? Constatação dessas hipóteses, aí sim a gente poderia descobrir o que está acontecendo ali. Então, lembre-se que o método Durkheim, né, é funcionalista, né? Ele é o sociólogo funcionalista da ordem social, né? E para isso ele propôs que o método da sociologia fosse semelhante às das ciências naturais. Então é a letra 7, letra 8. Espera aí, deixa eu ver aqui. Acho que teve um errinho aí, hein, gente? Não é isso não, é a letra D, tá? A questão certa era a letra D. É a adesão aos padrões de investigação tipo da ciência natural. É a letra D, certo? Não, a vinculação da filosofia não. É o padrão tipo de investigação das ciências naturais mesmo. Tem até aqui. Aí. E só conferindo aqui. É isso mesmo. Letra D, tá? Anota aí. Tá. Vocês corrigirem aí. 8. Beleza? É passível de errar também. Vamos lá. Pode estar chegando a hora de Cíntia. Vou comentar duas rapidão aqui. O objeto de estudo da sociologia para Durkheim é o fato social. Né? Isso aqui realmente é o fato social. Beleza? Então, toda maneira de ser, pensar e agir de uma sociedade. Né? Então, é tratado como coisa e o sociólogo deve afastar suas prenoções e preconceitos. Né? Aquilo que ele já tem em si, ele tem que deixar de lado, ele tem que ser imparcial. Então, a construção do durkheimiana do objetivo da sociologia pode ser considerado o quê? Né? Como aqui, positivista, tá? Complementa a outra questão.
O método de estudo, né, de investigação da sociologia é o mesmo das ciências naturais, né? Tudo pode ser explicado com dados, matemática, estatística, e é objetivo e neutro, né? O fato fala por si só, ok? Então, letra 9, questão 9. Letra... Ixi, eu troquei. Foi trocado, ó. A questão 9, sim, é que é a A. Eu troquei aqui, a questão 8 e a 9, que são parecidas, aí eu acabei trocando. Então, questão 9 tá aqui. Questão 9, letra A, beleza? E aqui, gabarito, escolhe aqui. Então, 9 é a letra A. Na 10, sobre a solidariedade, para a gente terminar, né? Solidariedade orgânica e mecânica. São conceitos que ele criou, né, para explicar a coesão, né? A sociedade precisa estar coesa, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, precisa haver coesão, precisa todo mundo cooperar, né? Ficando em casa e tudo mais, não transmitindo os vírus, né? E, de acordo com o que ele estudou, né? Na sociedade ocidental prevalece a solidariedade orgânica, onde os indivíduos se percebem diferentes, embora dependentes uns dos outros. A lógica do mercado, entretanto, baseia-se na competição individualista. É baseada na competição individualista em busca do lucro, pode romper os vínculos de solidariedade que asseguram a coesão social e conduzir a situação de anomia. E o que quer dizer esse conceito de anomia? Né? É o quê? É a necessidade de todos demonstrarem solidariedade? Não, que aqui é a coesão, né? Na verdade, aí é o conceito de coesão, né? De agrupamento, e não é anomia. Né? É uma situação na qual aqueles indivíduos sendo portadores de um senso moral? Não, aqui é o que Durkheim falou da consciência coletiva. Né? A anomia está dentro da consciência coletiva, mas ela é uma alteração nas estruturas dessa consciência. Né? Então, AD não é consumismo exacerbado. Né? Não, na verdade, o consumismo é o que o sistema quer, né? Está sendo capitalismo, então não tem nenhum problema, não tem nenhum nada normal. A anomia é a ausência de regra. Anomia é a ausência de regra, né? Mostra que a sociedade não está funcionando bem, todo mundo não está conseguindo ali cumprir o seu papel como devia, né? Então, o que é anomia de fato, gente? Eu falei, né? Teve uma galera que perguntou assim, uma vez veio um aluno me perguntar, né? Não, o que é anomia? Qual a diferença entre anomia e anarquia? É que a anarquia é a abolição do Estado, né? Não precisa de Estado, né? Mas os indivíduos vão ter a regra internalizada em si. Já a anomia, não. Não tem regra nenhuma, né? O pessoal não se identifica. Então, para a gente fechar aqui, para vocês estarem descansadinhos aí para a aula de Cíntia, tá? É a C, beleza? Condição na qual os indivíduos não se identificam como membro de um grupo, compartilham as mesmas regras e normas, e têm dificuldade para distinguir, por exemplo, certo ou errado, justo e injusto. Nossa sociedade brasileira, quanto ao distanciamento social, está anômica. O Brasil está doente. Né? O pessoal está com dificuldade, né, de distinguir a quem seguir. O presidente tem um discurso, a ciência tem outra. Né? A galera é bombardeada lá de fake news. Não, o que eu vou acreditar? O que eu sigo? Para onde é que vai? Vai ter comida na minha mesa? Não vai? Não há uma garantia de segurança. Né? Então, toda essa dificuldade que a gente está tendo aqui de fazer o distanciamento é um fenômeno anômico, tá? A gente não está vendo, apesar da regra estar clara, a gente não está conseguindo internalizar. Então, anomia é isso, beleza? A gente termina aqui, né? Vou terminar a gravação da aula e a gente se encontra quarta-feira, tá? Fica beleza esse horário, 4 horas. Eu já estou dominando aqui melhor a ferramenta. Se quiser, eu começo mais cedo também. 3 horas e tal, 4 horas tá beleza? 4 horas. Vou gravar essa aula aqui no YouTube, vou disponibilizar, né? Pra galera que não pôde ver. E tô querendo passar um documentário para vocês também, tá?
já para a nossa próxima aula. Qualquer coisa eu já indico na próxima aula e fica melhor. Ok? Tchau, gente. Foi bom rever vocês aqui, né? Achava que eu ia ficar aqui na solidão, ia só gravar a aula. Obrigado aí a quem chegou, né? O Davi, o Renato. A Renata estava aqui também, uma vez que saiu. E vamos lá. Valeu. Até mais. Boa aula aí para vocês, da aula da professora Cíntia. Vou terminar aqui e a gravação foi interrompida.